Atos 4, a partir do 5 até o 22. Diz assim: no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguiram: com que poder, ou em nome de quem fizeste isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo, e de modo porque foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, o qual se tornou a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que havia eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, não tinham que dizer ao contrário. E mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem. Julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operava essa cura milagrosa. Então nós estamos diante aí de Pedro e João. Se você lembrar um pouquinho o texto anterior, né? Eles estão chegando na sinagoga e eles encontram um homem coxo pedindo esmola, lá no portão do templo de Jerusalém. E ele pedindo esmola, Pedro e João falam assim: a gente não tem nada, mas o que a gente tem a gente te dá. Seja curado em nome de Jesus. E o homem é curado. E aí depois então de ter curado esse homem lá no pátio, na porta do templo, esse homem sai pulando no pátio, todo alegre, feliz e contente, dando glória a Deus porque tinha sido curado. E isso causa admiração, espanto, né, em todos que estão lá dentro. Então essa é a circunstância que Pedro e João se meteram, digamos assim, né? Então Pedro, ele discursa para o povo, ele testemunha de Jesus e ele atribui a fé do coxo ao milagre e ao nome de Jesus. Ele creu e em nome de Jesus ele foi curado. Então os apóstolos, eles são presos aí pelo chefe da guarda e apoiado aí então por alguns sacerdotes, por alguns saduceus, né? Então dois times que eram contrários agora se juntam novamente, e o motivo era simples, né, para tudo isso. Os dois apóstolos, eles estavam ensinando a todo o povo que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Esse era um ensinamento que estava na boca do povo. E lembra que os fariseus tinham pago para algumas pessoas dizerem que os apóstolos tinham roubado o corpo de Jesus do túmulo, né? Só que não teve como, isso não colou, digamos assim. Então agora eles vão pregando, falando, e aí lembre-se que os saduceus, eles faziam parte aí da aristocracia sacerdotal e também da lei. Eu lembro que eu comentei na escola dominical
que eram os considerados liberais da época. Eles não acreditavam em algumas partes do Antigo Testamento, eles não acreditavam em ressurreição. Então, eles lutavam contra essa crença da ressurreição. Não só não crer, eles faziam apologia contrária. E aí a gente vê que, diante de um monte de gente, com a fé entusiasta, falando que Jesus ressuscitou, as coisas ficam complicadas. Por isso, eles não podiam permitir que essa fé se espalhasse. Por isso, essa briga contrária contra essa fé, né? E aí você vê que eles fazem? Eles fazem aquela mesma estratégia que fizeram com Jesus. Eles prendem Pedro e João à noite, escondido de todo mundo. Então, não tinha tempo suficiente para interrogatório. Os apóstolos são colocados, aí no dia seguinte eles vão resolver essa parada. Então, é impressionante o agir de Deus, porque a prisão dos apóstolos não consegue evitar aí o surgimento dos frutos do discurso de Pedro, da pregação de Pedro, né? Então, apesar de toda a hostilidade, a gente vê que Lucas fala aí em Atos que 5.000 homens se converteram quando Pedro discursa. O Espírito de Deus estava sobre os apóstolos. E os sinais seriam a prova, então, das suas palavras. Então, nesse texto, a gente vê que ele começa com uma boa nova. O Senhor Cristo faz resplandecer a sua vitória divina sobre as trevas que abateram os seus enviados. É interessante porque esse é um consolo, às vezes a gente não tem ideia, poderoso, para todos aqueles que passam por uma situação parecida. Porque na manhã seguinte, Pedro e João, eles são colocados diante do Sinédrio de Jerusalém, ou seja, um tribunal supremo de Israel. São questionados sobre tudo aquilo que eles tinham falado, sobre tudo aquilo que tinha acontecido. Então, os três grupos que antes eram opositores, agora se juntam contra, né, não só contra, vamos colocar com Jesus, mas contra os apóstolos. Então, a gente tem aí as autoridades dos judeus, que é o sumo sacerdote, os líderes do povo, que são os anciãos, e os mestres da lei, que são os escribas, além dos saduceus. Então, se você olhar aí o verso 6, alguns integrantes do primeiro grupo, eles são mencionados pelos nomes. Então, a investigação ela não está voltada para o anúncio da ressurreição, porque o próprio Sinédrio não era unânime nesse tema. Ou seja, os únicos que eram contra eram os saduceus, o restante tinha divergências. Tem ou não tem ressurreição? Vai ter uma ressurreição no último dia? Será que não vai? Então, tinha-se uma discussão, não tinha unanimidade quanto à ressurreição. Mas, para a cura do coxo, a coisa complicava. Você vê qual é a pergunta no 7? Com que poder? Em nome de quem vocês fizeram isso? Esse é o questionamento principal. Então, teria sido um poder demoníaco? Se fosse, esses discípulos estavam profanando o templo. Então, a coisa iria complicar. No entanto, Pedro, aí, cheio do Espírito Santo, ele vence o medo. Pensa, esse é o mesmo Pedro que tinha dito lá atrás, negado Jesus 3 vezes. Que depois tinha se reencontrado com Jesus ressurreto. E Jesus tinha restaurado, né, aquele momento de insegurança dele. Pedro, tu me amas? Se tu me amas, apacenta minhas ovelhas. Então, esse Pedro agora já curado, restaurado pelo próprio Jesus, agora cheio de coragem, abre a boca para falar. Então você vê a partir do 10, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificaste, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Sim, é no nome dele que este está curado diante de vós. Esse Jesus é a pedra que vocês rejeitaram, a pedra angular. Então, alguém que não era ousado, agora cheio de ousadia, ainda diz: e não há salvação entre nenhum outro, nenhum nome no céu, na terra, o que for, que a gente possa ser salvo. Então, esse Pedro, que antes todo melindroso lá nos evangelhos, agora cheio do Espírito Santo, cheio da confirmação que o próprio Jesus dá para ele, é aquele que abre a boca para falar. E a Bíblia é muito clara: a nossa salvação depende única e exclusivamente de Jesus. Então, a obra de Jesus no nosso lugar. A gente já falou na semana passada que isso é possível somente pela graça, mediante a fé.
não por obras para que ninguém se glorie. No entanto, ao longo da história cristã, é comum a gente encontrar várias modalidades de Cristo e mais alguma coisa. Infelizmente, o ensino que a gente vê aqui, claro, dos apóstolos no texto bíblico, ele foi sendo esquecido, ele foi sendo deixado de lado. E ao longo da história, nossa natureza humana parece que não sente mais muito confortável com ter que depender só de Cristo. E o nosso desejo humano por autonomia, de querer a gente fazer as coisas por nós mesmos, acaba ficando evidente na história. Porque a gente começa a ver ao longo da história várias formas criativas de incluir mais alguma coisa na salvação. Quando a gente fala da reforma protestante, a gente tem comentado o quanto a reforma ainda é relevante para nós, o quanto alguns temas da reforma são importantes. Esse ano, principalmente essa semana, que dia 31 de outubro completa 502 anos, a gente vê que no século XVI se deparou-se com situação semelhante. Esse ensino que nós lemos aí, do testemunho de Pedro, dizendo que não há nenhum outro, não há nada além de Cristo Jesus que seja suficiente para a salvação, vai perdendo o fôlego. E no século XVI, algumas coisas lá eram necessárias para ajudar na salvação. Não só Jesus, mas foram incluso as penitências, o dízimo e a participação nas atividades eclesiásticas. Então, a gente vê que ao longo do tempo, por exemplo, a doutrina romana das penitências foi uma das maneiras pelos quais a supremacia de Cristo na salvação foi obscurecida. Ou seja, de acordo com a doutrina, por exemplo, o batismo tinha poder de salvar. Não só isso, para alcançar perdão dos pecados, após o batismo, a pessoa precisava praticar atos de penitência, de sacrifício. Então, o batismo perdoava a pessoa todos os pecados até aquele momento, batizou, perdoou tudo. E aí, o que você peca depois do batismo? Aí você tem que fazer uma penitência. A gente viu sobre a diferença dos pecados maiores e menores, chamados os venais, E o que acontecia? Jesus só tinha morrido por aqueles mais escabrosos. E que o resto, os pecados menores, a gente ia lá, fazia alguma penitência, fazia uma oração, uma campanha, e Deus perdoava pelos nossos méritos. Então, acabou-se que então, na prática, Jesus perdoava uma parte dos pecados, os piores, adultério, morte, mas assassinato, isso. Tipo, aqueles chamados mais complicados. E o resto dependia do nosso esforço, da nossa penitência. Ou seja, a gente alcançava a graça através do esforço. Horas e horas de oração, choro de arrependimento, participar das celebrações religiosas. Por exemplo, participar de um culto ou de uma missa significava você obter indulgências, perdão. Então, quanto mais eu participava, mais créditos eu tinha para perdoar os meus pecados. Por exemplo, também sacrifícios físicos. Se a gente vê ao longo da história, a gente vê vários autoflagelamento, esse tipo de coisa, porque isso também apagava pecados. Peregrinações, jejuns, os rituais em si. Então, Jesus, nessa perspectiva, ele expia, ou seja, ele perdoa só uma parte dos pecados. Então, ele concede apenas uma parte na salvação. A outra parte depende da gente, do que a gente pode fazer, dos nossos esforços, do nosso zelo, da nossa dedicação. Então, ou seja, a gente tinha capacidade de correr atrás do prejuízo. Então, se a gente pecasse, se não fosse muito sério, era só a gente fazer alguma coisa que estava tudo perdoado. Só que a Bíblia é clara em afirmar. Como é que fica, diante de tudo isso, esse texto que a gente leu, que fala que Jesus é a pedra angular e que não há salvação em nenhum outro. E esse nenhum outro, no céu ou na terra, que importa que sejamos salvos, inclui a nós mesmos.
Como é que fica o texto bíblico diante disso? O fato é que Deus não tem colaboradores na salvação. A salvação é uma obra exclusiva dele. Por isso que a reforma protestante foi unânime, somente Cristo. Isso vale ainda hoje. Outra ajudazinha na salvação, que acontecia muito no século XVI, era a comercialização da fé e da salvação. Mas isso acontecia na Idade Média, né? A ideia de que se a gente oferecer algum dinheiro, trazer os dízimos e ofertas à casa de Deus, a gente está salvo. Infelizmente é vergonhoso dizer isso, mas no nosso meio evangélico, essa prática ainda é muito comum. É vergonhoso perceber que essa ideia só mudou o nome. Não chama mais indulgência, não chama mais comprar os pecados, né? O chamado indulgência. Mas hoje se diz que é um ato de fé. Quanto mais eu der, mais Deus vai me abençoar. Quanto mais eu der, mais certeza eu tenho da salvação. E se eu não der, Deus vai falhar comigo. Qualquer semelhança com aquilo que acontecia no século XVI não é mera coincidência. Infelizmente, engana-se quem pensa que esse é o ponto alto da criatividade humana. Não só insatisfeitos com a venda da salvação, e naquela época, mas só naquela época, das relíquias. Mas só naquela época que se vendia pedacinho da cruz, potinho com água do Rio do Jordão, rosa abençoada. Só naquela época, né? Infelizmente não. Infelizmente a gente vê ainda hoje venda de relíquias. Os mercadores da fé, além de tudo, vendem oração, visita a enfermos e a idosos. O que é mais alarmante em tudo isso é que muitos cristãos não percebem o quanto isso fere a supremacia da obra de Cristo. O poder cristão não vem das relíquias, mas vem de Cristo, vem de Jesus Cristo, que é o Senhor e o cabeça da igreja. E é somente, a Bíblia diz que é somente quando nós estamos ligados à videira que nós estamos realmente alimentados, que nós podemos dar frutos. É só Jesus. E o mesmo acontece com a venda de oração. Romanos 8,34 diz que é Jesus quem intercede por nós. Eu não preciso pagar. Ele é o único mediador entre nós e Deus. Não há nenhum outro. Está lá em 2 Timóteo 2,5. E como o nosso sumo e eterno sacerdote, ele vive sempre para interceder por nós. É ele mesmo quem ensina. Está lá em Mateus 7,7. Pedi e dar-se-vos-á. Batei, buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Não tem pedágio. Não tem pedágio. É certamente quando Paulo também, ele faz isso orientando os crentes lá, Gálatas, ele diz que a gente deve levar a carga um dos outros. A gente não deve cobrar, não deve esperar recompensa. Isso deve ser feito de forma gratuita, porque a própria Bíblia diz que de graça recebemos, de graça damos. Contra a comercialização da fé, da salvação, das orações, de relíquias, nós como reformados ainda dizemos somente Cristo. Guarde isso no seu coração. Quando a gente traz o dízimo aqui na frente, não é para Deus nos abençoar. A gente traz porque Ele já abençoou e a gente quer que esse local prospere, que a mensagem do Evangelho que eu escute aqui alcance outras pessoas. Por isso eu colaboro, por isso eu dizimo, por isso eu oferto. Mas não porque Deus vai me dar alguma coisa se eu fizer isso. Ele já deu. Ele deu a vida, Ele deu saúde, Ele deu os dons, os talentos. Nós precisamos ter isso em vista. Nós não podemos comercializar a fé. A fé é graça, é dom de Deus, né? Nós já falamos isso semana passada. E
E a gente vê que uma outra forma sutil também de acrescentar aí um adereço à obra de Cristo é a participação nas atividades eclesiásticas. É bom, é correto, a gente já falou sobre isso e eu reafirmo. É bom a gente participar das celebrações, é bom a gente estar aqui no domingo junto para cultuar, para aprender mais sobre Deus. Isso deve ser encorajado. A própria Bíblia diz para a gente, não deixeis de congregar, como é costume de alguns. Quando a gente participa do culto público, Deus fala conosco. Nós falamos com Deus juntos, nós nos reunimos em comunidade, nós ouvimos a sua palavra, nós, através da pregação, entendemos que Ele está falando conosco. Nós somos edificados, nós somos consolados quando a gente adora a Deus juntos. Sim, somos. Essa é a maravilhosa graça de Deus que permite que cada um de nós, de forma diversa, na nossa individualidade, juntos, sejamos louvando ao Senhor. Mas algumas igrejas dizem que você só é salvo plenamente se você participa de todas as atividades. Você precisa estar ali picando o cartão, porque senão Deus não vai te abençoar. A gente vê que tem algumas igrejas que tem inúmeras atividades, ministérios, a reunião da mocidade, a reunião da senhora, a reunião da criança, tem trabalho social, tem isso e aquilo, todo dia tem alguma coisa e você tem que estar em tudo, porque se você não estiver, Deus não vai te abençoar. Se você deixar de participar no trabalho de Deus, Deus não vai te abençoar. Ou seja, passa a ser uma imposição. Você vem, você recebe. Se você não vem, você não recebe. Simples assim. Mas o fato é que a gente deve ter prazer no culto, sim, é bom, é agradável. A vida cristã, ela é feita de comunhão, de meditação. Mas não é uma condição eu participar de todos os trabalhos para ser salvo. A Bíblia diz que eu sou salvo pela fé. Eu participo da comunidade pela fé. Pela fé que Deus vai falar comigo, pela fé que juntos nós vamos bendizer e louvar o Senhor. Cuidar da família, da saúde, estudar, trabalhar é bom, faz parte da mordomia cristã do tempo que foi dado para nós. Dentro desse tempo nós reservamos um momento para louvar o Senhor juntos. Mas não é porque eu venho aqui todo domingo, ou eu venho toda quinta, não é por causa do meu esforço em estar aqui que eu sou salvo. Ao contrário, eu estou aqui porque eu sou salvo. Eu quero estar junto, eu quero ouvir o que Deus tem para falar, eu quero aprender um pouco mais, por isso eu vou na escola dominical. Então, ninguém é salvo por participar das inúmeras atividades da igreja. Participar das inúmeras atividades não cria indulgência, como era o caso do século XVI. Quanto mais missas eu vou, mais indulgências eu tenho. Por isso que tinha o hábito até de se mandar celebrar, Às vezes, detalhe, você pagava para celebrar a missa, para que você tivesse uma indulgência. Então você cria uma atividade para criar perdão. E não é assim. Então ninguém é salvo por isso. A salvação só pode ser conseguida por meio de Cristo. E é porque nós somos salvos que nós estamos aqui. É porque nós somos salvos que nós somos igreja. Voltando ao nosso texto de Atos, a obra feita aí, a cura do coxo, clareia a relação primordial na qual Jesus se coloca diante de toda a humanidade. É em Jesus que está a salvação, em nenhum outro. É Ele que reconcilia e perdoa. É Ele quem dá o Espírito Santo, é Ele quem dá a vida eterna. Não é a oferta, não é a penitência, não é o dízimo, não é participar das atividades da igreja. Na cura aqui do coxo fica claro que o fim dos tempos profetizado é a vinda plena da salvação. Isaías 35:6 diz que os aleijados pularão e dançarão e os mudos cantarão de alegria. O que está acontecendo aqui em Atos é justamente o cumprimento da profecia.
O Messias veio, o reino foi instaurado e Jesus Cristo, aquele que é realmente o Salvador, nós temos uma nova realidade. E Ele não faz apenas um alívio para a miséria humana, não é só isso. Se você olhar para o coxo, o que acontece nele é uma mudança de vida. Não é só um alívio para a condição dele de coxo. Por que ele estava ali pedindo esmola? Porque ninguém dava trabalho para um coxo. Socialmente ele estava excluído. A cura realizada em nome de Jesus não dá para ele só um alívio da sua miséria. Traz para ele uma nova realidade. Agora ele é alguém. Ele pode entrar no templo. Ele não podia antes. Agora ele entra no templo, ele louva a Deus. Ele pode sair de lá, ele pode procurar trabalho, ele pode ser de novo reconhecido pela sua família como alguém capaz. Ele pode agora pôr um prato de comida na mesa pelo seu próprio esforço. Ele não vai depender mais de esmolas. Então, Jesus Cristo traz para a gente uma nova realidade. Então, é isso que é ressaltado no versículo 12. Quando parece, pois não há no mundo inteiro nenhum outro nome que Deus tenha dado aos seres humanos por meio do qual possamos ser salvos. Aqui ressoa somente Cristo, somente Cristo, somente Cristo. Que Jesus é o único caminho e o único meio da salvação, está claro. Quando não existe nenhum outro nome ao qual a gente possa invocar a salvação. Não adianta a gente querer colocar Cristo mais alguma coisa, Cristo mais aquilo, Cristo mais isso. Esses diversos apêndices que a gente tem a mania, que o ser humano tem a mania de acrescentar a Cristo, não muda a realidade. Nós somos identificados inteiramente dependentes por Jesus. Em Cristo nós fazemos parte da família de Deus. Em Cristo nós também fazemos parte dessa nova realidade. Não há nada que a gente possa fazer para a nossa própria salvação. Não tem como se salvar se você estivesse afogando. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. O morto não tira o morto da sepultura. Só aquele que tem poder sobre a morte, que é Jesus. Então, até a fé que nós temos de que nós em Cristo somos salvos, vem do próprio Deus. Nós somos dependentes dele. Que a gente possa reconhecer essa dependência. Deus, eu dependo de ti. Eu não posso nada sem ti. Quando nós pensamos em somente Cristo, a gente precisa refletir seriamente. Pois somente Cristo é capaz de fazer hoje o que ele realizou aqui na igreja primitiva, em Atos dos Apóstolos. Ele é o mesmo Deus. Curas, grande mover, tirar pessoas da zona de conforto, somente Cristo. Somente Cristo é capaz de mudar, de transformar, de reformar, como foi lá no século XVI, em 1517, como é hoje. Se tudo na tua vida está complicado, é hora de clamar por Cristo. Somente Cristo pode operar mudança, porque somente Cristo é a expressão do perfeito amor de Deus por nós. Somente Cristo desperta em nós o desejo de amar sem receber nada em troca. Somente Cristo faz com que a gente tenha clareza que quanto mais amor a gente doar, mais amor da parte de Deus a gente recebe. Por isso, não é uma visão romântica do cristianismo, não. Aprender a amar segundo Cristo não é ter o mundo assim, olhar para o mundo com os olhos de Poliana, já diria o reverendo Valdinei da Catedral. Aprender a amar segundo Cristo, tendo somente Cristo como alicerce para a nossa vida, para os nossos atos, para tudo aquilo que a gente faz, é ter a certeza que no nosso caminho, no meio das nossas inquietudes, do nosso conformismo e até mesmo na nossa angústia, Deus está conosco. E quando a gente quiser colocar mais alguma coisa para a nossa salvação, porque tem hora que a gente, Deus, eu tô meio assim, não estou indo na igreja, não estou dando a oferta, o Senhor deve estar muito bravo comigo. Ele ama você independente de tudo isso. Vou fazer uma penitência,
Vou fazer uma campanha, vou 15 dias de oração para o Senhor me perdoar. Clame o nome de Jesus. É somente Ele que nos dá paz, que nos dá força e que nos dá direção. Nós vemos todo domingo para nos alimentarmos, para sairmos daqui alimentados. E Jesus, Ele incomoda a gente. Ele incomoda a nossa religiosidade. Ele incomoda os nossos paradigmas. Tem uma benção franciscana que de um modo muito interessante expressa o que significa estar aprendendo a ser cristão a cada dia e o que significa se lançar num processo de crescimento de amor, quando a gente pensa somente em Cristo. E eu gostaria de finalizar com ela. Eu gostaria que você ouvisse, que diz assim: que Deus o abençoe com desconforto, diante das respostas fáceis, meias verdades e relacionamentos superficiais. Para que você possa viver intensamente no fundo do seu coração. Que Deus o abençoe com a raiva, diante da injustiça, da opressão e da exploração de pessoas. Para que você possa trabalhar pela justiça, pela liberdade, pela paz. Que Deus o abençoe com lágrimas, derramadas por quem sofre dor, rejeição, fome e guerra. Para que você possa estender a mão e confortá-los e transformar a dor deles em alegria. E que Deus o abençoe com suficientemente loucura para acreditar que você pode fazer alguma diferença no mundo. Para que você possa fazer o que os outros dizem que não se pode fazer. Para trazer justiça e bondade para todas as pessoas. Amém. Somente Cristo pode fazer isso por nós. Nunca se esqueça disso. Amém?